Bom dia. Aí. Então, hoje eu tô aqui fazendo uma substituição da Fernanda Machado, que tem feito essas lives com minha mãe e tem sido maravilhoso. Como sempre, minha mãe arrasa muito nas suas aulas e para mim é uma honra, né? Tá aqui podendo ter essa oportunidade de conversar com a minha mãe e junto com todos vocês. Então, muito gostoso, agradeço o convite do Centro de Dharma e vai ser lindo, né? Muito gostoso. A gente deu uma olhada ontem na aula e uau! Para quem sabe, tenham seus caderninhos já preparados. É sempre bom, muito incrível, né? Vamos ver se minha mãe entrou. Ué, por que eu não consigo adicionar ela? Gente, faz tempo que eu não faço uma live. Ah, achei. Aqui. Acho que mudou. Pronto. Se vocês escutarem. Ó, até entrou a luz para recebê-la. Ah, que bom. Que bom, mãe. Bom, boa tarde a todos. Eu preciso falar que essa live está 2 vezes especial. Para quem sabe, nós duas estamos há muitos meses sem poder estar juntas. Então, cada vez que a gente faz alguma coisa junto, é sempre alguma coisa a mais, né, Fê? Com certeza. Cuidado para não chorar nos primeiros minutos, porque depois a gente tem uma hora para chorar. Exatamente. Eu acho que eu até tenho já os meus lencinhos aqui, ó. É. Então, estava falando assim hoje de manhã com a Sofia, que está aqui comigo um pouco, né, do tema que a gente vai falar hoje. E é interessante, né, mãe, pensar assim nesse tema da situação em que não tem saída, né? Então, queria começar te fazendo esse convite assim para você contar um pouco da onde veio essa vontade de conversar sobre isso e o que é uma situação sem saída. Então, na verdade, eu pensei em fazer, eu preparei essa live já faz mais de um mês e naquele momento a gente estava muito vivendo isso, assim, que o coronavírus não vai acabar. Pelo menos essa era a informação. Hoje eu já sinto um pouco diferente aqui na Itália, está realmente caindo, né? Então, assim, começa a ver uma luz no fundo do túnel. Mas aquele momento, não. E, enfim, assim, eu comecei a pensar como viver isso. E se isso continuasse sempre assim, né? É uma sensação de um lado sem saída. Então, eu comecei a pensar, mas sem saída são muitas situações, né? Pequenas ou grandes. Não sei, você já viveu uma situação sem saída? Eu acho que sim, mas com certeza
mental, assim, né? Eu lembro quando a gente estava num supermercado, assim, aquela vez que eu tive um ataque de pânico, para mim é o que me Aham. volta, para mim é o que me vem agora, de uma situação sem saída, onde eu não vi a saída dentro de mim, né? Não que a situação em si, mas é onde a saída ela não existe da minha perspectiva, né? E aí, pensando também no ponto onde estamos como história, a gente vive uma situação Não, sem mas conta para saída. as pessoas como foi que você encontrou saída. Essa é Então, boa, porque tem muita gente que passa por pânico, né? E essa é uma dica muito boa. Conta para as pessoas. a gente estava no supermercado, acho que eu devia ter, não sei, uns 17, por Eu ia aí. falar 16, 17 anos, é. E aí eu tive muita ansiedade, não sabia o que fazer, assim, foi me dando um ataque cardíaco, assim, né? Um ataque de pânico mesmo. E aí minha mãe chegou e pegou um produto, né, que estava na Um frente da shampoo. prateleira, naquele instante, assim, pegou o produto e falou: lê aqui, Fê, o que está escrito? O que tem aqui nesse produto? Era, né, foi Nas algo letras assim, as menorzinhas, né? letras, e aí aquilo naquele momento conseguiu me organizar, né? Isso, porque você conseguiu pôr um foco, né? Então, quando a gente começar a falar, é muito bom que você trouxe esse exemplo, porque a gente vai ver que o foco, o direcionamento, é uma coisa super importante para quando a gente está numa situação sem saída, né? E aí, as duas coisas que eu trouxe quando eu pensei nesse tema é tanto falar um pouco da visão do psiquiatra do Groff, que fez a psicologia transpessoal, como, lógico, do Peter Levine, da experiência somática, que é o trabalho que eu envolvo mais hoje, né? Não sei se você conhece o Peter Levine, você já ouviu falar, o Groff, eu não sei se vocês conhecem. A Fê, você também não conhece, né? Não. Então, o Groff, ele definiu que muitas pessoas conhecem pela respiração alotrópica. Algumas pessoas conhecem por aí. Mas, enfim, o Groff ele definiu que existem 4 coex. Essa palavra coex quer dizer 4 quantums de experiências condensadas, de memórias condensadas, que a gente traz, que a gente vive a partir do que aconteceu com a gente, desde a gestação, o momento das primeiras contrações, e que a gente ainda não tem saída, o momento da fase onde já tem saída e o impulso para sair, né? Então, a gente vai falar dessas 4 fases, dando ênfase nessa segunda, que é quando a gente não tem saída, né? Bom, tudo bem, a gente sabe ou não sabe, eu acho que até existe bastante uma grande falta de informações do que acontece na vivência do bebê durante o processo do parto. A gente conhece mais o que acontece com a mãe, com as contrações, né? Mas a gente, na verdade, é a parte da ciência assim, que estuda os momentos de tensão que um bebê passa. A gente tem uma visão da gravidez muito romântica, como se tudo estivesse lá, né? Muito lindo. E o Rinpoche ensinou para a gente que não é bem assim, né? Você lembra quando ele começou a falar como que é a vivência do bebê na barriga, que ele vai ficando tenso porque ele vai vendo que vai aparecendo coisas à mão, ele vai se assustando, né? Ele tem dores, e não é assim tão simples, né? Esse processo da gravidez. Mas quando chega, estamos na gravidez, a porta de saída está fechada, né? E eu descobri um jeito de mostrar isso. Quando a gente entra nas fases onde começam as contrações, é como dizer assim, eu estava aqui tudo bem e de repente levei um tranco, que são as contrações, né? Nesse momento, quando começam as contrações, o canal de saída, que era menor que 3 centímetros, ele vai ter que se abrir até 10. Tá bom.
Então, é por aí que a gente vai fazer, né? O que acontece quando a gente tem uma saída pequena e não passa por ela, até essa saída chegar de um tamanho que a gente é capaz de passar por ele, tá? Então, quando chega esse momento da saída, é um momento, desculpe, quando chega esse momento onde começam as primeiras contrações, na realidade, o corpo produz as contrações, produz cortisol. E esse cortisol, ele vai aumentar a liberação de um outro hormônio que chama prostaglandinas, que é esse hormônio que vai ajudar no processo do parto. Então, todo mundo sabe que o cortisol é uma energia de luta, de estresse. Então, por aí, a gente já está sabendo que a partir, mesmo não tendo saída, existe esse momento de tensão. Aí eu vou falar rápido uma coisa que eu acho super legal dessa fase, quando a gente já tem a saída. Posso te perguntar uma coisa rapidinho? Sim, sim. Só para trazer isso, assim, né? Que é interessante como a gente, para mim, vem assim, mas a gente ainda, imagina, ainda é um feto, assim, né? E como pode... Claro, tá nascendo, mas não é o feto, perdão, é o neném. Mas como isso pode afetar tanto essa sensação de sem saída na nossa vida toda, né? É. Então, nós vamos falar mais sobre isso, mas a verdade é muito importante lembrar que é o feto, se não tiver cesárea, se não tiver parto normal, desculpe, se não tiver indução de parto, é o bebê que desencadeia o processo de parto, né? Quer dizer, tem uma coisa que começa a partir da vontade. Depois a gente vai contar mais sobre essas outras Não, mas coisas. só para quem está né? chegando agora, que acho que talvez pode ficar um pouco desconexo, porque você está Sim, falar trazendo de parto. isso. É. Aí eu só quis, tipo, trazer de volta, assim, para a gente engatar. Ótimo. Tá. Bom, a gente está falando, então, do primeiro momento da gestação, depois o momento que a gente recebe as primeiras contrações, e depois esse terceiro momento, que já tem a saída, mas olha que interessante, mesmo tendo a saída, é como dizer, tem uma porta, eu tenho uma saída, mas eu vou ter que fazer o meu gesto de sair, né? E a gente vê isso que não é óbvio. Conseguir ter esse gesto de sair de uma situação, ter esse impulso que nasce dentro de você e você fala, agora eu vou, né? E como as contrações estão aumentando, eu não entendo muito disso tudo, mas o que eu entendo é assim, as contrações aumentando, existe toda uma química, uma relação da mãe e o filho que ajuda pela pressão até o bebê ter esse impulso de se atirar, vamos dizer, de sair, né, de descida, né? E eu me lembro, quando eu escutei a primeira vez sobre esse assunto, foi quando eu fazia psicoterapia com a Dulce Dueck. E ela faz todo o trabalho até hoje, ela trabalha com respiração holotrópica e outras coisas, ela faz mais um trabalho de yoga agora. Mas ela me lembro que na época ela falou assim: às vezes a gente fica preso nessa fase. Quando a gente espera que a gente tenha situações de pressão para nos ajudar a sair. Então, tem uma hora que a gente fica procurando conflitos e situações de tensão para que venha impulso para que a gente possa reagir. E ela me falou uma coisa muito legal. Ela falou: tem uma hora que você tem que saber quanta força você tem. Você não precisa mais do desafio para lembrar quanta força você tem. Você já pode ser, vamos dizer, autora da sua força, né? Eu achei isso muito legal, porque a gente fica buscando desafio também num jeito de ter força, né, para sair. Bom, e finalmente aí veio o COEX-4, então agora a gente nasce. Nascer não é fácil,
no sentido de que a gente vai ter que experimentar tudo aqui pela primeira vez de novo. Pela primeira vez de novo é ótimo, porque a gente acredita em Mas reencarnação, é, né? né? É. Mas, mas assim, a gente vai ter que começar de novo com todas essas expressões, emoções. E tem uma coisa assim, quando a gente vive uma emoção muito forte, naquela hora que a gente está com uma emoção muito forte, está vivendo sob muita pressão ou conseguiu fazer algo, a gente não consegue se dar muito conta do que passou com a gente. Só depois que aquilo passa é que a gente começa a elaborar um pouco mais. Nossa, aquilo não me desceu muito bem mesmo, eu preciso de um pouco mais de força. Nossa, como foi difícil aquilo. Quer dizer, é depois que a gente nasce que muitas vezes a gente pode elaborar tudo aquilo que a gente passou, né? Você reconhece isso, não reconhece? Como na hora, às vezes a gente só está lá para sobreviver. Você entende o que eu estou falando? Sim, o que me vem agora é de momentos na vida que eu tive impulsos e depois eu fui entender a força que eu tive, né? Exatamente o que você está Aham, trazendo, né? Mas é. assim, de reações ou de situações assim que eu tive isso, impulsos, né, de sobrevivência mesmo. E aí depois Uhum. falou, nossa, uau, tipo, realmente eu não esperava ou não imaginava que eu tivesse essa força, né? É, e depois que tem a força, tem que estar a descarga daquilo tudo, né? Uhum, Para que aquilo se acomode. E sim. tem outra coisa legal também, ainda, tudo isso, porque não voltei para o COEX-2, né? Mas ainda que eu acho que é legal a gente saber, é assim, não sei se você lembra daquela aula das necessidades ontológicas, que Lembro, é muito aquilo que legal. todo ser humano, né? O que todo ser humano, não importa qual idade, qual cultura, qual situação, tem todas essas mesmas necessidades. E uma das necessidades é de sustentação, é de gravidade, é de sentir. Porque o termo é: nós somos seres em queda. Uhum, Né? Então, quando você nasce, é verdade, é uma sorte você ter alguém que está ali te esperando. Não é garantido. uhum, Então, quando você está em queda, receber alguém que te recebe, te dá um abraço, te dá sustentação, é de muita importância. Então, quando a gente pensa assim, uma pessoa que está com emoções muito fortes, ela fez todo um esforço para conseguir nascer em algo, não importa agora o quê. Então, qual que é a primeira coisa que ela precisa? Se sentir sustentada, sim, né? sim. E se autossustentar, né? Quanto mais a gente sente segurança onde a gente está, melhor a gente consegue sentir segurança interna. Quanto mais segurança interna a gente vai desenvolvendo, menos ameaçador o mundo ao nosso redor se torna, né? Sim. Isso me vem também que essa sustentação não necessariamente tem que ser de outro ser humano, né? Mas assim, pode ser da É, terra, né? Pode ser da água, pode ser, não sei, às vezes algo belo que a gente olha que nos dá sustentação, né? Me veio isso agora, né? Que a gente verdade. encontra outras maneiras de sustentação e acho que agora nesse momento de pandemia também, né? Que assim, cada um vai encontrando aonde se sustenta, não necessariamente num abraço, mas talvez, né? Enfim, em outras maneiras Mas mesmo. importante aqui, quando a gente fala da sustentação, é Uhum, que tem que ter gravidade, tem que ter tá. entrega. Uhum, Então, se eu estou na água, eu tenho que estar boiando, entregando. Sentindo, meu corpo tem que sentir a água me é sustentando. Se importante eu estou isso. na terra, só lindo não basta. Precisa ter gravidade, precisa ter peso, nesse sentido. Tá. Né? Bom, então, Deitar voltando no lá para o chão é COEX 2, maravilhoso, né? Isso a gente é. sabe que funciona. É. Bom, então, assim, voltando, né? Quando a gente está naquela situação sem saída, isso é o Theo? É, é o Theo. Ele está sem saída. Então, quando acontece isso,
a gente, uma vez que a gente não tem saída, mas a gente tem a pressão, a gente precisa. Espera um pouquinho só, deixa só ele passar. Ok, tudo bem. Tá. Então, quando a gente está nessa situação, quanto menos energia a gente se debater, mais energia a gente guarda para aquilo que está por vir. Então, é muito importante a gente não sair gastando toda a nossa energia, porque é como se você tivesse. Agora, eu não vou falar que é o bebê, mas porque eu não sei exatamente como é, mas se você está sem espaço, sem saída, e você está sentindo contrações, quanto menos você se debater contra, menos você vai sentir a sua incapacidade de sair. É como se você, agora eu estou aqui, eu estou concentrado, eu estou pronto, eu tenho força, mas não é a hora de eu dar cutucão. Não é a hora de eu tentar forçar a saída. E eu acho que esse que é o momento assim, onde a gente está tendo que aprender mais e mais a sentir que a gente não pode perder energia. Eu me lembro... Isso me veio... Fala. Não, fala. Não, pode falar. Não, eu só ia falar que eu me lembrei muito quando eu estava vendo isso, os japoneses, depois, quando houve a tsunami, né, em 2011, que eles não falavam e perguntaram para ele como se eles não ficam reclamando, né? E eles falaram numa entrevista que eles estavam guardando energia porque eles iam precisar se levantar de novo. Por isso que eles não reclamavam. Sim. O que você ia falar? Sim. Não, eu ia falar uma coisa boba que veio assim, né? Aquela um pouco clássico de quando alguém tá com muita raiva e outra pessoa vem e fala, calma! É. Um pouco desse lugar, né? Assim, de precisar, né? Assim, realmente poder acalmar, mas dentro do seu próprio espaço de sustentação, né? Sendo sustentado, né? Exato, a sustentação e o lugar seguro é a base para a gente suportar, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho que são importantes nessa fase que a gente está assim, sem saída, tudo, é ir descarregando um pouco esse excesso de energia, esse que está a mais, via conseguindo sentir a gravidade. Tem um exercício que eu aprendi há pouco tempo, eu acho que você não conhece ainda, faz pouco tempo, para quem é paciente eu já passei direto, que eu aprendi com a Sônia Gomes, que eu fiz um curso recentemente com ela. E a ideia é que você vai, quando você está muito agitado, é tudo em cima, e você precisa conseguir baixar. Você precisa sentir a gravidade, né? Quando você sente seguro, sentiu o pé no chão, se aterrou, aí aquela energia que está a mais, ela vai descarregar. Antes disso, ela é só no peito, ela é só aqui. E o exercício é super simples. Você pega os calcanhares e pressiona o calcanhar, mas a ponta dos dedos está para cima, certo? O calcanhar está assim. E ela fala assim: imagina que você está esmagando uma casca de banana. E você pega a banana e craut, aperta com os calcanhares, né? E as pontas dos dedos vão para cima. Depois que você fez um tempo isso, você está com pressão ali, aí vai ao contrário. Aí você aperta as pontas dos pés e o calcanhar fica para cima. E depois você volta. Se você faz umas 2, 3 vezes, é incrível como você já sente que a respiração abre em cima. E eu achei o exercício, inclusive, bom para quem faz, quem está, vamos dizer, trabalhando, sentado, reunião. Você ainda pode trabalhar com as pernas, né? E depois que passou aquilo, quer dizer, veio, você conseguiu sentir mais
que você respirou melhor, que saiu naturalmente aquele mas você ainda está na situação, né? Aí ou se acolher, que é ou o voo da borboleta, ou aquele dar aquele escutãozinho, ou aquele exercício que uma mão fica em cima e a outra fica embaixo, né? Sim. E o Pete está lembrando assim de deitar com todo o chão, com todo o corpo no chão para se aterrar também, né? Você pensa nos índios? Os índios, quanto de pé que eles batem antes de ir para a guerra, para a luta, Uhum, com certeza. né? A É, Camila já falou que é bom para fazer entre as reuniões, isso mesmo. Não segurar toda a energia, né? E descarregando ela, né? Bom, o sino aqui está me avisando que tem mais meia hora, então eu vou aproveitar né? Não, para aqui tá. falar. Mas vai, vai. Não, Dá para fala, abrir fala, muitas fala. casinhas, né? Não, me vem É, assim, quanto que é importante, né? Essa questão que você também sempre trouxe para mim de atravessar, né? é, Então, não encontrar, e aí me vem também Lama Michel falando, né? Que a gente tem uma mente que encontra as coisas como um fim, e na verdade as relações, enfim, o que acontece na nossa vida são meios, né? Nada termina, né? uhum, É tudo parte de um percurso, né? E aí acreditar que, na verdade, esse lugar que não tem saída é um lugar, parte do caminho, né? E a gente vai atravessar esse lugar, né? E eu é, acho que nesse momento a gente tem isso muito claro, assim, de que tudo bem, a gente sabe que vai passar, mas e aí não sabe quando, e aí não sabe como vai ser, e todos os medos que vêm junto e tal. Então, é interessante, assim, porque é um desafio tão grande da vida em si, né? Pondo num ponto mais amplo, assim, é tão importante conseguir é, atravessar tudo, desde que seja do micro ao macro, é, né? A é. importância de na vida poder atravessar e aí essa oportunidade da gente poder ir exercitando essa travessia, né? Não, é super importante isso que você está falando. Sem dúvida, tem muitos assuntos que é É. legal a gente desenvolver disso. Primeiro é que a gente desenvolver um pouco mais de familiaridade com a sensação de continuidade, né? Quando você fala assim, não, mas tudo continua, continua. Você mesma elaborar um pouco essa coisa do continua, né? E de algum jeito continua. A gente vai morrer, de algum jeito continua. Não deixar ser, vamos dizer, bloqueado por essa sensação de aniquilação, de finitude, né? Então, esse é um conceito super importante, esse da continuidade, né? Na confiança na continuidade, né? E quanto mais seguro a gente está no presente, mais confiança a gente tem no que vai para vir. Por quê? Porque o presente é que dá esse grounding. Quanto mais eu estou aqui, vamos dizer, subjetivamente, dentro de mim, eu estou presente aqui, mais de mim eu tenho para sentir esse futuro que chega. Ai, será que eu consegui? Quando eu estou, sabe assim, se eu estou muito assim, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu não tenho algo de mim para sentir que eu vou estar lá naquilo que vai acontecer. Mas se eu estou em mim, eu tenho algo de mim que está em mim. Então, vai acontecer comigo, E né? aí me vem assim esse estou em mim, né? Faz parte estar na dor, né, mãe? Porque somos É, seres em dor, em tantos níveis, cada um sabe, mas aí na minha experiência, tenho sentido isso, assim, de quanto mais eu consigo ficar na dor, mais eu me sinto próxima de mim mesma. Mais eu tô, isso. tipo, me conhecendo e tendo esse contato com algo que me aterra, que me faz sentir próxima de mim, assim. Não sei se Não, ressoa, super mas... importante, porque quanto mais a gente tolera, quando a gente vai crescendo,
a nossa capacidade de sustentar, tolerar, parece uma coisa que te aguenta e não aguenta. Está aguentando, mas está tendo. Mas quanto mais a gente vai sustentando a gente mesmo nessas travessias, né? Mais a gente vai tendo curiosidade sobre nós mesmos e mais vontade a gente tem de saber quanto a gente é capaz. Menos necessidade de logo buscar um alívio externo imediato. Né? Ufa! Bom, vamos para outra parte, que é para falar da experiência somática. Então, tem o livro do Despertar do Tigre, para quem não conhece, do Peter Levine, e Uma Voz Sem Palavras, que também é um livro do Peter Levine, sendo que eu aconselho a pessoa a ler primeiro esse, que é o Despertar do Tigre, tá? Que vai entender um pouco mais o trabalho dele, né? Tem um outro que eu não tenho aqui, que chama Do Trauma Cura. Ele tem em Kindle, para quem tiver Kindle, que é da Gina Ross, tá? Bom, quando a gente está bem, quando é um sinal que a gente está bem, como que a gente fala assim, eu estou bem? O que faz a gente estar bem? Quando você está bem, o que você acha que você consegue dizer? Eu sei que eu estou bem porque... Bons pensamentos, otimismo. Confiança. Bom humor. Bom humor quer dizer já um pouco mais de espaço, né? E quando a gente está bem, a gente tem essa sensação de estar conectado na base, no corpo, quer dizer, o corpo está bem. Eu não estou esticada, eu estou. Esse faz parte do tá bem, né? Alguém colocou leveza, é interessante porque quanto mais aterrada eu tiver, quanto mais entregue eu tiver aonde eu estou, mais leve eu sou. Né? Porque eu sou assim, posso ir, não tem aquela coisa, eu não sei de dança, mas não tem aquilo que para dar um grande salto a pessoa precisa ter sabido realmente pisar na terra, ter esse impulso da terra, né? Então a leveza tem muito a ver também com essa capacidade de entrega. E aí tem duas coisas aqui da autorregulação que a gente precisa quando a gente está numa situação que a gente não tem saída. E que nós vamos falar do ponto de vista da experiência somática também. Então, primeira, esse aterramento, porque quando eu estou aterrada, eu agora não estou mais em fuga, não estou tendo que lutar. Quando eu estou mais aqui, eu consigo sentar e olhar em volta, porque eu não tenho que fugir nem atacar. Então, eu consigo olhar detalhes. Quando a gente está muito ansioso, a gente pode estar à frente da melhor vista que tem e você não consegue perceber detalhes. Né? Bom, então, esse tema na experiência somática chama de trabalhar com trauma de ataque inescapável. Um ataque inescapável, um assalto, preso num carro que você não consegue ainda sair de um acidente. Enfim, qualquer situação em que você, naquele momento, não pôde nem lutar e nem fugir. Então, muitas pessoas que passam por esses traumas, por exemplo, estupro é uma das situações de um ataque inescapável, aonde a força, aquilo é tão grande que a única saída é você dissociar, é você cair, o teu corpo não está mais presente. Sim. Isso é um modo que se fala assim, congelamento, é quando você se faz de morto, tá? Então, quando você tem uma situação que já é mais segura, tem uma pessoa segura e você sentiu que você teve a sustentação, agora o teu corpo percebe que tudo bem, dá para sair do congelamento.
Só que aquela energia que ficou presa, seja para a vontade de dar um soco, seja na vontade de escapar, né? Aquela energia agora vai sair. Então você percebe que quando a gente passa por situações sem saída, quando começam a aparecer as saídas, parece que alguém nos ajudou, a gente começa a ter ataque de raiva, de mau humor, a gente de repente explode do nada, né? E ou começa a ficar com raiva da gente mesmo, por que que a gente ficou submisso àquilo. Então, primeiro conselho, se você ficou submisso por muito tempo numa situação, lembre que aquilo te ajudou você a sobreviver. Agora que você está procurando um lugar seguro, que você encontra um lugar seguro, você pode começar a tentar a expressar isso. Então, quem ficou querendo mais atacar e não pode, vai ter ataques de raiva. Do nada. E quem agora fala assim, mas agora que está tudo bem, que a gente está podendo sair, de repente tem um ataque de raiva? Sim. Faz parte dessa energia que não pode ser direcionada. E a outra é interessante, quem não pôde fugir, continua fugindo na vida. E aí a dificuldade de se comprometer. A pessoa fala assim, não sei porquê, mas eu não consigo. Começa a me envolver e eu faço alguma coisa que eu mesmo caio fora. Porque dentro do meu corpo eu ainda tenho esse estado congelado, guardado, de que eu preciso fugir, eu preciso fugir, eu preciso fugir. Sim. Né? Então, a gente vai ter que encontrar um jeito que tanto essa raiva ou essa sensação de se liberar, ela vai precisar sair de uma maneira mais gradual, para não ser uma coisa que a gente se machuque com isso, né? Sim. Tá. Aí eu tenho duas imagens que eu não sei como que faz isso agora. Mas não dá para inverter, dá para inverter, né? A foto para mostrar no computador. Tenta inverter a câmera, na flechinha, mãe. Ah, deu. Tá. Por exemplo, a gente está numa situação de um vórtice de trauma. A gente não está te escutando, mãe. Não está me escutando? Agora sim. Agora, tá. Agora sim. Eu estou preso numa situação, né? Quer dizer, na verdade, o movimento é esse. Preso, 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 preso. Esse é o vórtice de trauma. Eu preciso encontrar uma situação que devagarzinho nova, um estímulo novo, que devagarzinho entra naquele vórtice de trauma e puxa uma possibilidade de saída. Tá preso, mas alguma coisa nova vem, entra levinho e puxa para sair. Então, esse vai ser. Pronto. Então, esse vai ser o nosso caminho de saída. Conseguir pequenas coisas que ajudam a gente a poder sair daquilo que é difícil e volta. Né? É como se fosse assim, a gente vai... quando você está sem saída nenhuma e de repente entra alguma informação, algo novo entra. Mas capaz de tocar você e você ficar receptivo àquilo. Porque não adianta entrar uma coisa nova. Tem que ser algo que te toca e você fala, por isso eu acho que tudo bem. Então a gente tem que observar também o quanto que a gente cede um pouquinho, abre um pouquinho para essa mão que vem ajudar a gente. Mas vem ajudar com essa delicadeza, não puxar a gente, né? Como o parto, né? Que puxa a perna e põe a criança de cabeça.
né? Isso me vem a importância de não ficar hoje tão ligado, quer dizer, conectado às notícias, né? Porque, enfim, isso no meu modo de ver, assim, né? A gente vai se colocando cada vez mais nessa situação sem saída, né? O quanto que a gente está sendo encalacrado de todos os lados, assim, a sensação que eu tenho, assim, né? É, Enfim, em relação aos indígenas, em relação ao desmatamento, em relação ao Covid, em relação à política do Brasil, em relação à guerra, sei lá, e aí acho que existe esses espaços, né, que é necessário se dar de como um vento, né, que bate assim e você consegue relaxar e fazer essa pendulação, né, mãe? o Assim. vento foi bom. Ele Uhum, entra, traz, ele mexe alguma uhum, coisa que tira. Mas quando a gente está assim, com uma sobrecarga, de uma uhum. pressão muito grande, é o Estamos, né? Covid, é o exame, é isso, é aquilo, é a vacina que pode, que não pode. Enfim, você está com muita pressão, você pode cair na sensação de que nada adianta fazer. É. E você pode ficar tempo demais nesse lugar sem saída. Então, uma das coisas que ajuda a gente a sair dessa paralisia é a gente conseguir trabalhar com a pressão. A gente vai ter que trabalhar com pressão. A gente vai ter que ir para aquele COEX 3, né? Então, é interessante porque é assim. Quando eu faço a pressão, quando eu faço esse exercício físico, né, de mais pressão, eu começo a lembrar a força que eu tenho. Então, vamos dizer, eu estou lá, entregue, nada mais me interessa, tudo tá. Daqui a pouco eu começo a exercitar essa musculatura. E começo a falar: eu tenho uma força. E é Uhum, interessante que quando você faz um pouco dessa força, eu estou fazendo contra mim. Você pode fazer contra a parede, você pode fazer alguém que te ajuda nisso. Quando você faz um pouco dessa força, você percebe que a respiração já abre um pouco mais. E aí, às vezes, quando você consegue por isso, vem um choro. E esse choro, quando alguém te dá sustentação e te ajuda, vai, e te ajuda a você expressar essa tensão que está dentro de você para fora, vem um choro. Esse choro tem um alívio. uhum, Agora, para a experiência somática, esclarece uma coisa muito importante, que não adianta bater a almofada, socar negócio de boxe para descarregar a raiva. Por quê? Porque quando você está só com o comportamento, que raiva, você não deu tempo para o seu cérebro elaborar que isso precisa, você está descarregando essa tensão. uhum, Você está com toda a tua energia fora, como se o que quer que você tenha vontade de dar soco está fora de você. Você não está em contato interno. Então, quando você faz um gesto devagar, você vai pressionando devagar e solta. Você vai sentindo, é que nem a gente falou do atravessando, mas você vai sentindo esse impulso e solta. O seu cérebro vai registrando que você está se preparando para a mudança. Ele vai falando assim: é verdade, a sua intenção é essa, você quer mesmo sair. Você não uhum, quer só se aliviar, você quer uhum. sair sim disso. Então vamos te ajudar, eu vou te ajudar, Sim, né? sim. É. Isso está me vindo na dança, né? Quando faço um movimento muito lento. Quando eu fazia aula de Uhum. teatro também, a gente fazia esses exercícios assim de fazer tudo muito lento, né? E é super desafiador, mas tem um efeito muito forte, né? De mover É, assim lentamente, assim. É muito legal isso que tá falando mesmo, porque não é é que você vai. fora, né? Não, Com e a, você vai. é o processo, né? É aquele momento entre, né? É o espaço entre uma inspiração e uma expiração, né? E você vai sentindo que você vai se apropriando desse. Uhum.
quando você está só socando, você pode ter um alívio depois, mas você não mudou, não fez a mudança. Mas se você foi sentindo enquanto isso, você vai falar assim: olha que eu sou capaz, olha que eu estou aguentando, olha que eu vou, olha que eu vou, né? É bem interessante isso, sim. Então, quando a gente está sem saída, a gente precisa. Consegue resumir? Parar. Parar de bater, né? De rebater, parar de não agitar, guardar energia, Para dar energia, encontrar ganhar sustentação. gravidade, sustentação, né? Isso significa se autoacolher, atravessar nesse autoacolhimento, você sente o que está acontecendo e você atravessa, testa sua força de saída. Ah, não, ainda não estou pronta, ainda não dá, eu queria, mas não é ainda. E volta, né? Então, o meu conselho é assim: vamos pensar menos e sentir mais. Porque quando a gente começa a pensar, é muito julgamento. A gente começa, como é que a gente fala isso? A gente começa a pensar um monte de coisa que nem está ainda aí. Você se distancia dessa realidade de dentro. É aquilo que eu falo assim, né? Quando, quando as coisas não estão muito fáceis, enfim, tem momentos de tensão maior, tal, né? É quando eu vejo, quando eu começo a falar muito ok para mim. Você já me viu fazendo isso, né? Eu lembro desse momento que foi quando eu não tive o ajuste certo para o remédio da tireoide, quando eu tirei a tireoide, que eu estava completamente zureta. E nos momentos onde alguma coisa acontece, eu fico zureta, eu vou dizendo para mim mesma, ok, ok, aqui está aqui, ok. Ok. Então, quando eu começo a me falar de novo muito ok, eu já sei que eu estou saindo. É um condicionamento interno. Mas ajuda, ajuda, né? Como você faz quando você sente que você está muito agitada? Toma um banho. Ok. Ok. Ai, ai. Canto, É. né? Adoro que o Pete fala que no canto não tem espaço para o medo. Isso foi, nossa, algo que me encantou Aham. muito, assim. E aí me ajuda bastante, assim. Se eu tô muito mental, assim, e aí eu, sei lá, deixa qualquer música vir e canta ou faz um mantra e ajuda bastante, né? Agora Mas desculpa. não, eu ia só comentar que me veio muito assim, né, desse lugar do sentir, do que a gente está vivendo hoje, né, que me liga com a ecologia profunda, né, e que é o contato com a rede que estamos, né. Então, que o sentir, ele não é só, assim, seu, meu, né, ele é do coletivo, né, e Isso. isso sustenta também. Para mim, isso traz sustentação. Quando me vem tristeza pela situação que estamos, eu posso entrar em contato com essa tristeza e abro espaço para isso, me traz mais força de impulso, né? Do, Isso. porque isso me traz sustentação do coletivo que estamos juntos. Exato. E sim, está É, difícil, está triste, está, enfim, dá para por é. tantas coisas, né? Mas só isso, assim, que eu lembrei Não, disso. e você me deu a dica para falar uma coisa muito legal que eu escutei num outro curso. Estou sempre fazendo curso, né, Fê? Você me conhece. Mas da Liana Neto, em que ela comentou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ela falou assim que o estado de medo, quando alguma coisa te acontece, ele não precisa ser de angústia, ele não precisa ser de aflição, ele é um estado de espera. Então, quando você vê que o medo pode ser uma espera e não uma angústia, olha os animais, né?
Os animais, quando tem algum, levantam assim, né? E não quer dizer que eles estão angustiados, eles estão atentos. Eu achei muito legal isso. Então, a espera, substituir a palavra medo por espera. Eu estou numa atitude de espera, que é a tal da abertura com neutralidade que eu criei aí para mim, que me ajuda muito. Estou aqui para olhar, não sei ainda para onde vai, estou Não se aqui, apegue nem rejeite, né? tudo será claro. É, tá. Uhum, Então alguém pediu para trazer de novo os passos, né? uhum, Vamos lá de novo, me ajuda. Primeira coisa, eu sei que eu estou numa situação de ameaça, não sei ainda a saída. Não vou forçar. Ok, sento. Ok, tô aqui. Eu ok, tá vendo como eu falo muito esse ok, ok? é. Aquele it's okay not to be okay, né? Eu Então, ia falar isso. É. é. Aí depois eu preciso sentir que eu posso ter base, aterrar, ter força para baixar aquela agonia que é só de cima, que eu não estou nem respirando. Eu preciso de espaço. E espaço eu ganho quanto mais eu aterro e tenho base, mais o peito abre, dá espaço, né? Outro dia eu vi também uma coisa assim: você está sentado, só de você pôr os cotovelos, sentar na poltrona que tem dois braços, só de você Uhum. pôr os cotovelos um pouco para trás já ajuda a abrir o peito, Ah, com certeza. né? Então, às vezes, a gente começa a ficar angustiado, só dá aquela põe assim, já ajuda, né? E aí você vai, que mais? Você teve espaço, agora você vai ter sustentação, agora você vai descarregando, consegue perceber que a inspiração vai ficando algumas inspirações mais longas, você vai atravessando aquela experiência, testando a sua força de impulso, dá para sair, não dá para sair. Você vai testando a força, vai e volta, né? E descarregando aquela energia excessiva. Às vezes é chorando, às vezes é tremendo. Uhum. Tem muitos jeitos, né, de descarregar essa energia excessiva. Senão, quando você nasceu, o que você tem de coisas para guardar. Alguém lembrou assim, a importância de guardar a energia, né? Para você não sair usando ela, testando ela toda hora, né? Mas como a gente ainda tem 5 minutos, filha, eu queria falar de um outro livro e depois eu acho que você também tem uma coisa para anunciar e tem o oráculo, tá? Sim, Tá verdade. bom. Então eu só ia dar uma coisa rápida que eu ia falar mais uma vez para lerem esse livro, que é Sorria para o Medo do Trumpa, né? E tem aqui na página 44, eu só vou ler essa frase que eu achei que para mim teve muito impacto. Para desenvolver atitude não violenta, você precisa, antes de tudo, ver que os seus problemas, na verdade, não estão tentando destruir você. Isso é incrível. Uhum. São problemas, mas não é que o problema tem intenção de me destruir. Enfim, eu achei isso assim, me deu um alívio. Eu falei, mesmo, pegar menos pessoal até os problemas. De maneira menos pessoal até os problemas, né? Agora, conta para mim o que você quer contar e depois a gente abre uma frase do oráculo. Sim. Não, primeiramente eu acho que assim, enquanto você fala, estamos todos aqui conseguindo relaxar, assim, né? Mas você sabe que você tem essa capacidade e acho que assim, live terapia, assim, para mim, tá assim, coletiva. Muito bom. Então, eu queria aproveitar esse espaço para contar que eu lancei uma rifa que tem 3 quadros que foram partes da minha última exposição. São quadros lindos, 70 por 1, grandes, bem bonitos, em papel algodão. E
eles estão rifados e 70% do valor vai ajudar o Instituto A Nossa Jornada e o Tom Quiri Voa, que são iniciativas maravilhosas de pessoas lindas que estão levando o alimento para as comunidades em necessidade extrema nesse momento. Então, o link está na minha bio aqui no Instagram e é R$ 40 cada número, então todos estão convidados para fazer esse movimento e são quadros muito bonitos mesmo e é um movimento que vale a pena de estar junto. Então, esse é o convite. Bom, então, você faz a pergunta e eu abro o livro, pode ser? Pode. Como sentir mais? Insights. O que está escrito? Não consigo ler. Insights. Insights. São movimentos rápidos que ocorrem em nossa mente. A estabilidade é o fruto de um processo conquistado lentamente. Olha, perfeito, hein? E nunca sai esse oráculo, né? Não. Então, muito legal. Essa coisa Lê da de gente novo, por favor, eu conseguir. estava escrevendo. Ai, peraí que eu saí da minha mão agora. Tá aqui. Insights são movimentos rápidos que ocorrem em nossa mente. A estabilidade é um fruto de um processo conquistado lentamente. Oráculo 57. Perfeito. Ele resume bem, né? Incrível. Uhum. Né? Bom, gente, eu tô adorando aqui estar com vocês, estar com a Fê. E eu acho que até tenho já um tema para a próxima live que eu vou desenvolver, Fê, que tem muito a ver com nós duas. Eu quero deixar aqui essa semente da gente fazer juntas a próxima. Eu não sei se a Fernanda já vai poder voltar, mas essa em especial eu gostaria de fazer com você, que é a gente falar sobre as pessoas altamente sensíveis. Ufa! Comecei a chorar. Estão perguntando qual é o seu Instagram, Fernanda Fê. Lenz, meu Instagram. E o link da rifa tá na minha bio. É só clicar lá e é bem fácil. E posso falar uma coisa que tá assim aqui querendo sair assim, que tudo que a gente falou, né, para mim, mãe, fica como um exercício mesmo, é como um músculo, né, que precisa ser trabalhado, assim, né? E eu sinto isso, assim, que, por exemplo, quando eu faço yoga, sei lá, alguns dias, e aí paro e depois volta, né? Mas, nossa, como é difícil voltar a fazer o exercício, como tá tudo duro, né? Então, que esse lugar do sentir, né? Esse lugar do fazer o impulso, de descarregar, tudo isso faz parte do nosso exercício diário, né? Que precisa ser feito, assim, ainda mais agora, né? Uma coisa no músculo mesmo, de ir trabalhando, assim, para ir fortalecendo, assim. Essa coisa da gente constantemente perceber que a gente se fecha e pode se abrindo, se fecha e pode se abrindo, né? Esse autoacolhimento, né? Eu acho que esse, sem dúvida, é assim um exercício tão fácil, né? Porque tá difícil, a gente sabe disso. Mas tá difícil, mas a gente ainda tem os nossos recursos internos. Com certeza. Né? Bom, eu queria agradecer também ao Centro de Dharma. Eu penso muito em vocês todos. Agora, se eu falo, me emociono, já que eu já liberei o altamente sensível. Muito legal estar aqui com todo mundo, estar aqui com o Lama Michel, sentir que a gente está conseguindo tocar em frente de um jeito ou de outro. Então, assim, é muito bom. Então, não esqueçam de se inscreverem
no centro de Dharma, na página, tudo aquilo que precisa fazer para a gente poder juntar essa força todos juntos, né? Então, eu queria deixar um beijo também para Fernanda Machado, que eu não sei nem se ela está podendo hoje, eu sei que está tudo bem com ela, está tudo bem com a saúde, com ela, tudo, é só uma questão de ocupada mesmo, de um processo que ela está passando. E é isso, filha, tomara que a gente se veja logo. Quer dizer, isso fisicamente, né? Sim. Sim. Vamos fazer uma dedicação? Vai, puxa você. Nimo delek sendele, nime gunyan delek shin, nixen takto delepe, kuncho sunki jingelo, kuncho sunki nodrupso, kuncho sunki trashi ishu. De sol a sol, à noite ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos, possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações, possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Grata sempre de Dharma, grata mãe, a todos que estiveram aqui com a gente. Seguimos. Muito bom, filha. Beijos.